Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã, nesta segunda-feira, dia 16 de novembro do ano da graça de 2020. Fazemo-lo da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. Somos uma igreja criada com o sacrifício, com o amor, com a devoção, com a fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Enviamos uma saudação para todos os doentes, as nossas orações, o nosso conforto espiritual e, sobretudo, que o Senhor a todos anime neste tempo de sofrimento e de dores. E também para os seus familiares. E rezamos por todos aqueles que partiram, sobretudo por causa desta pandemia. Nós hoje na igreja, no dia 16 de novembro, celebra Santa Gertrudes, que também conhecida como Gertrudes a Magna. E a palavra magna vem do latim, que significa grande, grandioso, e que deu origem nas nossas línguas, na língua do português, magnânimo, magníssimo, etc. Muitas, mas todas com raiz de grandeza, de amplitude, de missão de Deus. Santa Gertrudes nasceu no dia 6 de janeiro de 1256, em Eisleben, Alemanha. Entrou muito cedo no mosteiro cisterciense de Elfa, onde cresceu adquirindo grande cultura profana e cristã. Conviveu no mosteiro com uma grande mística, Matilde Magdeburg, mestra em espiritualidade, fortemente ligada ao chamamento místico. Com ela, Gertrudes desenvolveu o seu modo muito semelhante, recebendo em seguida, através das suas orações contemplativas, muitas revelações de Deus. A partir dos 25 anos de idade, teve a primeira das visões que, como ela mesma narrou, transformaram a sua vida. Toda a sua rica experiência transcreveu, reunindo no livro Mensageiro do Divino Amor. Talvez a mais importante obra cristã, tendo como temática a teologia mística. Portanto, Santa Gertrudes foi uma grande mística da Igreja. Uma mulher que era capaz de abstrair-se quando rezava e entrava na profundidade de Deus. É uma das grandes místicas da história da Igreja, assim como Santa Teresa d'Ávila. Foi nomeada abadesa, cargo que exerceu até ao fim da sua vida. Adoeceu e teve nos últimos 10 anos de vida, viveu com grande sacrifício e muitas dores. Partiu para o Pai no ano 1302. A festa da sua memória foi colocada no dia 16 de novembro. Portanto, é uma mística, uma dimensão muito profunda daqueles que rezam, dos cristãos que o fazem de uma forma mais profunda. Hoje, nesta manhã, vamos rezar o Salmo número 5. O Salmo número 5 foi feito por um salmista e é uma oração da manhã a pedir ajuda. O salmista reza pela manhã e pede ajuda a Deus. Certamente, muitos de nós sentimos também a mesma necessidade do salmista no Salmo número 5. E diz assim o Salmo número 5: Escutai, ó Senhor Deus, as minhas palavras, atendei ao meu gemido, ficai atento ao clamor da minha prece, ó meu Rei e meu Senhor. É a vós que eu dirijo a minha prece, de manhã já me escutais, desde cedo eu me preparo para vós,
e permaneço à vossa espera. Não sois um Deus a quem agrada a iniquidade. Não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Detestais o que pratica a iniquidade e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e o enganador. Eu, porém, por vossa graça generosa, posso entrar na vossa casa, e voltado reverente ao vosso templo, com respeito vos adoro. Que me possa conduzir vossa justiça por causa do inimigo. À minha frente aplanai o vosso caminho e guiai o meu caminhar. Não há nos lábios do inimigo lealdade. Seu coração trama ciladas. Sua garganta é um sepulcro escancarado e sua língua é lisonjeira. Mas exulte de alegria todo aquele que em vós se refugia. Sob a vossa proteção se regozijem os que amam o vosso nome. Porque ao justo abençoais com vosso amor e o protegeis como um escudo. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu dirijo a minha prece a vós, Senhor, e de manhã já me escutais. Portanto, neste Salmo número 5, o salmista, na oração da manhã, pede ajuda a Deus. A leitura breve que a Igreja nos apresenta hoje para contemplar nesta manhã é tirada da segunda epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 a 13. Irmãos, quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. E vós mesmos, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Palavra do Senhor. Este conselho, este pedido que São Paulo faz aos Tessalonicenses é atual para os nossos dias. Vamos tentar viver com verdade. Nós temos hoje, nesta segunda-feira, um tratado sobre o perdão de São Fulgêncio de Ruspe. E diz assim: ao vencedor, a segunda morte não causará dano. E diz então, neste tratado sobre o perdão: no momento, num piscar de olhos, com a última trombeta, pois soará uma trombeta, os mortos ressurgirão incorruptos e nós seremos mudados, diz na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, em capítulo 15, versículo 52. Dizendo nós, Paulo mostra que alcançarão junto com ele o dom da futura mutação aqueles que agora se mantêm na comunhão eclesial e moral com ele e seus companheiros. Querendo sugerir qual será a mudança, diz: é preciso que o corpo incorruptível se revista da incorruptibilidade e o mortal se revista da imortalidade. 1 aos Coríntios, São Paulo aos Coríntios 15, 53. Portanto, para que haja neles a mudança da justa retribuição, pressa agora a mudança de gratuita liberalidade. Aos que nesta vida se mudarem do mal para o bem, promete-se o prémio da futura mudança. Quem for capaz de transformar
mudar do mal para o bem. Promete-se o prémio da futura mudança. A graça faz com que, primeiro ressurgidos aqui espiritualmente pela justificação, comece a mudança pelo dom divino. Mais tarde, na ressurreição do corpo, que completa a mudança dos justos, a glorificação, sendo sempre feita, não sofrerá mudança. A graça da justificação primeiro e depois a glorificação muda-nos de tal forma que esta glorificação neles permanece imutável e eterna. Aqui são mudados pela primeira ressurreição que os ilumina para que se convertam. Por ela passam da morte para a vida, da iniquidade para a justiça, da incredulidade para a fé, das más ações para a vida santa. Por isto, a segunda morte não tem poder sobre eles. O Apocalipse refere-se a isto. Feliz quem tem parte na primeira ressurreição, sobre ele não tem poder a segunda morte. Diz no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. No mesmo livro, lê-se: ao vencedor, a segunda morte não causará dano. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Na conversão da oração consiste a primeira ressurreição, no suplício eterno, a segunda morte. Apresse então em tornar-se participantes da primeira ressurreição quem não quiser ser condenado ao eterno castigo da segunda morte. Pois aqueles que, mudados no presente pelo temor de Deus, passam da vida má para a vida santa, passam da morte para a vida, e eles mesmos em seguida passarão da vida obscura à glória. Portanto, neste tratado sobre o perdão, São Fulgêncio aconselha-nos a mudar do mal para o bem, a transformarmos-nos, a modificarmos-nos na nossa vida. E na prece, digamos com confiança: dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Concedei-nos que este dia seja agradável, pacífico e sem mancha, para que ao chegar à noite vos possamos louvar com alegria e pureza de coração. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Brilhe hoje sobre nós a vossa luz e dirigi o trabalho das nossas mãos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Mostrai-nos vosso rosto de bondade, para vivermos este dia em paz e que a vossa mão poderosa nos proteja. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Olhai com benignidade aqueles que se confiaram às nossas orações e enriquecei-os com todos os bens da alma e do corpo. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito, para que o Senhor dê a paz eterna, a luz da eternidade, a todos os nossos irmãos, todos aqueles que já partiram, e queremos lembrar-nos neste mês de novembro, sobretudo aqueles que pertenceram às nossas comunidades, foram das nossas famílias, a todos aqueles por quem queremos rezar neste mês de novembro. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos.
Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um bom e santo dia, e que através da oração, como Santa Gertrudes, a Magna, a Grande, saibamos aproximar-nos do mistério de Deus, comungar da sua luz, da sua verdade, da sua plenitude. Bom dia.